Voltamos à conversa em estúdio neste enfoque de segunda-feira. Professor, Cavaco Silva tem razão nestas críticas que faz à administração do BPN? Bem, eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer que, já agora se me é permitido, que relativamente à mensagem do Presidente da República de Ano Novo, tivemos uma mensagem com conteúdo, do meu ponto de vista, que merece um alto apreço. Desta intervenção do professor Cavaco Silva relativamente ao BPN, com o devido respeito, não parece que tenha, ou que suscite, digamos assim, um aplauso eventualmente tão largo quanto a sua mensagem. Reparei que a alusão à consulta a António Horta Osório para equacionar um problema do BPN, do meu ponto de vista, faz todo o sentido, simplesmente é um pouco materialmente impossível. Não é? Um português distinto que está em Londres, mas a analogia, com o devido respeito, não me parece muito feliz, por duas razões. Em primeiro lugar, porque a administração da Caixa, ainda que eventualmente em termos de part-time, é suficientemente competente a instituição em si. Em segundo lugar, merece uma crítica muito profunda de todos os portugueses a forma como o assunto do BPN foi resolvido, ou melhor, arrastadamente não resolvido, ao longo, salvo erro, de 2 anos. Eu, na altura, estava no Parlamento e era até Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças quando o Governo teve que tomar a decisão de nacionalizar. Eu entendi que foi uma boa decisão. Já defendeu aqui essa posição. E gostaria de rematar dizendo que é profundamente decepcionante que, ao longo destes 2 anos, não se tenha feito aquilo que, digamos assim, o by the book, digamos, aquilo que é a boa norma destes assuntos, onde em Portugal, curiosamente, existe boa experiência, porque nós já tivemos problemas. E, portanto, a ideia de pegar nos ativos tóxicos, de arrumá-los, devia ter sido feito logo do início. Pelo que vi, só agora no princípio deste ano é que isso vai ser feito. É completamente inaceitável. Aí o professor Cavaco Silva tem toda a razão. A experiência inglesa fez com que a questão da avaliação, porque a avaliação dos ativos tóxicos, e ainda por cima os ativos tóxicos que estavam no BPN não são tão complicados nem tão sofisticados como os que existem nos grandes bancos globais. Sim, parte deles serão empréstimos a sociedades da SLN. Exatamente. Empréstimos diretos. Exatamente. Portanto, estamos ao nível tosco da avaliação financeira e, portanto, isso devia ter sido feito num instante. E, portanto, isto tem a ver com o comando político, do meu ponto de vista, e não com a insuficiência de natureza técnica. E, portanto, nestas matérias é importante resolver rapidamente, separar rapidamente o trigo do joio e poder vender. Como o Governo se atrasou, o que acontece é que ainda não fez a separação, o mercado, entretanto, deteriorou-se brutalmente para poder, digamos assim, adquirir ativos bancários, como se vê, e, portanto, o Governo perdeu uma enorme oportunidade, os prejuízos acumularam-se e o problema é muito sério. Pedro, o Cavaco Silva tem razão nas críticas que fez. Eu concordo inteiramente com o que o professor disse. Eu acho que, apesar de tudo, começa da mesma forma, ou seja, eu acho que, apesar de tudo, Cavaco esteve mal, em termos politicamente, do nada a vir, digamos, retomar o assunto, não havia necessidade. Foi um assunto que, digamos, que surgiu ou teve, digamos, seu ápice no debate com Manel Alegre. Era um assunto que tinha sido dado mais ou menos como morto e não percebo, por carga d'água, que de repente Cavaco Silva volta a se lembrar de falar deste assunto. Depois, o que me parece é que Cavaco Silva quer criticar o governo e acabou por criticar quem não queria, que era a administração do BPN, até porque quer a administração do BPN, quer a administração da Caixa Geral de Depósitos, tem elementos, nomeadamente Faria de Oliveira e Nogueira de Rosa, que fazem parte da Comissão de Honra, se não me engano, do próprio Cavaco Silva. O que Cavaco Silva veio tentar fazer hoje é dizer: meus senhores, naquela altura eu não quis dizer mal da administração, quis dizer mal do modelo. E foi aí que ele falou no part-time e deu o exemplo dos bancos ingleses, onde não se funciona por part-time, funciona-se por full-time. Mas aí também concordo com o professor. A Caixa Geral de Depósitos, o BPN, neste caso, tem 7 administradores, sendo que 3 deles realmente estão em part-time porque são administradores do BPN, mas também são administradores da Caixa, e há 4 administradores que estão lá full-time. Agora, concordo com o Cavaco Silva na crítica que ele faz à morosidade
a se resolver o dossiê BPN. Até porque a Caixa, até de uma forma quase ofendida, quando responde a Cavaco Silva no comunicado, em relação à primeira entrevista, diz que a administração da Caixa, do BPN, tem sido competente, é verdade, e depois diz uma coisa que tem sido eficaz. Não tem sido eficaz. Nós, durante 2 anos, sobretudo avaliando ativos em paridades que não são em paridades propriamente complexas ou que envolvam grandes derivados no mercado financeiro, a maior parte são empréstimos diretos a empresas do grupo SLN. Portanto, não há aqui essa dificuldade financeira em avaliar e em tomar uma decisão de criar um bad bank, que é o que está-se a fazer agora, que é uma coisa que provavelmente devia ter sido feita há muito tempo. Portanto, 2 anos para resolver o caso BPN é realmente muito tempo. Eu acredito que as críticas de Cavaco não se dirigissem à administração do BPN, mas ao próprio governo, porque nós, nesta altura, ainda há muitas coisas que nós não sabemos responder. Quanto é que o Estado quanto é que o Estado ou os contribuintes vão perder com a decisão de nacionalizar o BPN. Nacionalizar e depois privatizar. Não sabemos. O empréstimo que foi feito à Caixa, pela Caixa Geral de Depósitos, assistências de liquidez, que depois foram transformados em papel comercial a favor da Caixa Geral de Depósitos, quando é que esse valor vai ser pago? Não sabemos. Ou seja, o Governo também tem muita culpa no cartório, porque tomando uma decisão, que também concordo com o professor, que é correta, na altura. Ou seja, não podemos ver um problema na altura, avaliá-lo... Com a informação que dispomos hoje. Claro. Exatamente. Na altura era a decisão, foi mais ou menos consensual, que a decisão que se impunha na altura era aquilo, sobretudo para evitar o pânico, mas obviamente, passado 2 anos, não podíamos continuar com o mesmo nível de informação que nós tínhamos na altura. Acho que isso, obviamente, não faz sentido nenhum. Permita-me só uma claro que sim. É que não podemos esquecer o Banco de Portugal. Não se trata aqui de falar no Banco de Portugal para arranjar uma entidade para crucificar, não é essa. Mas é inegável que o regulador tem um papel muito importante. Eu sublinho que no caso, por exemplo, de Espanha, o problema das caixas não é um problema como este, não é um problema de fraude, é um problema, por exemplo, de ativos tóxicos, de maus investimentos, mas o Banco de Espanha teve um papel muito forte, muito claro, definiu muito bem, rapidamente, o que era importante fazer, de acordo com as notícias, enfim, que temos, definiu quais as caixas que tinham que ser, enfim, fusionadas, e o processo está a andar. E o processo está a andar e passou também pela criação realmente de um instrumento para, de imediato, absorver ativos tóxicos. Mas o ponto importante é que na experiência espanhola há uma clara evidência de um papel forte, de ativo, de ator muito ativo e com um papel forte no desenho e na execução. E, portanto, penso que o Banco de Portugal também, nesta questão, deve ter um papel maior do que aquele que aparentemente está a ter. Mas é curioso que hoje ainda o Presidente da República veio dizer pela primeira vez que quando promulgou o diploma da nacionalização, não sei se viu estas declarações, quando promulgou o diploma da nacionalização do banco, tinha muitas dívidas na altura e que só o tomou com base na informação dada pelo Banco de Portugal, que seria, digamos, um mal necessário. E é curioso, se passado este tempo todo olharmos para o diploma da nacionalização do banco, há lá há um parágrafo extremamente curioso que eu convido as pessoas a lerem, que creio que é o ponto 7 do decreto-lei, que dizia que passados 6 meses daquele decreto ser publicado, estávamos, portanto, em novembro de 2008, passados 6 meses, a nova administração do BPN tinha que apresentar um plano de recuperação do banco que permitisse minimizar as perdas para os contribuintes, etc. Claro. 60 dias. E já passaram 2 anos. Por isso é que eu digo que Cavaco não tem razão em transformar isto num assunto político, mas tem razão em expressar a indignação por um assunto que já devia ter sido resolvido há muito tempo. E não estando resolvido, pelo menos apresentar a fatura às pessoas para saberem exatamente... Claro. E só uma brevíssima nota, só para dizer, contrariamente àquilo que há pouco disse relativamente ao ouro e à descrição que deve haver nos bancos centrais, nestas matérias, a informação dada pelas entidades que estão a intervir é absolutamente crucial para... transparência, claro. A transparência aqui é absolutamente vital para descansar contribuintes e para gerir expectativas. E para gerir expectativas. Claro.
Francisco Bandeira já admitiu à luz, já reagiu a estas críticas de Cavaco Silva, diz que ficou surpreso com as declarações do Presidente da República e considerou-as ligeiras e feitas num ambiente de campanha eleitoral e fruto de deficiente informação. É possível que, de facto, Cavaco Silva não tenha a informação toda e que tenha uma informação deficiente sobre esta questão, professor? Bem, permita-me que reaja também às declarações do Dr. Francisco Bandeira. É importante não se perder também a postura, porque, enfim, com todo o respeito pela pessoa, não é adequado dizer que determinadas declarações têm a ver com um contexto de campanha. Campanha eleitoral, não é? Isso não, acho que devia ter evitado, porque de uma maneira ou de outra, o Dr. Francisco Bandeira, naturalmente, tem que, como líder deste processo, deve uma informação clara e objetiva sobre os resultados da sua gestão, é evidente, aos portugueses, aos acionistas e aos acionistas que somos todos nós, digamos assim, no sentido de contribuintes, porque atrás do Estado estão os contribuintes e estamos... Portanto, a questão da informação, eu sugeriria que sobre esta matéria, muito rapidamente, houvesse a eliminação deste déficit de conhecimento que se tem. O Governo tem responsabilidade na parte que lhe toca, o Banco de Portugal também, mas evidentemente também quem está à frente, porque enquanto isto não for feito, a própria instituição BPN perde todos os dias possibilidade de existir, e estamos a falar em trabalhadores, depositantes, credores, e no meio financeiro, o pior que há é não haver informação por base de todas as especulações e o resultado final é, inevitavelmente, uma degradação muito violenta e muito rápida do valor de um ativo, neste caso de um ativo bancário, com repercussões muito danosas. Portanto, recomendaria que muito rapidamente as entidades responsáveis esclarecessem. Não é muito difícil, mas esclarecessem e dessem informação objetiva para que, como digo, se evite esta situação. Pedro, Francisco Bandeira vai, na sexta-feira, ao Parlamento, à Comissão de Orçamento e Finanças. Pode ser uma oportunidade de ouro para para responder a estas questões que têm colocado aqui? Parte do princípio que sim, até porque, nomeadamente, o Bloco de Esquerda também já fez hoje um pedido de novas informações, o PCP também, que acho que foi o que chamou o Francisco Bandeira, também já fez. Não vai ser só o Francisco Bandeira que vai à Comissão de Orçamento e Finanças, o próprio Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, primeiramente mostrou disponibilidade, mas agora já tem uma data, se não me engano, é dia 11 de janeiro, também para eventualmente ir dar explicações ao Parlamento. Eu acho que, obviamente, faz todo sentido, no seguimento daquilo que o professor dizia, não propriamente salvar a marca, porque a marca já não se salva, a marca BPN é para desaparecer. A marca BPN atualmente não tem nenhum valor, se tem algum valor, a própria marca é uma imparidade, ou seja, não tem nenhum valor acrescentado, mas, obviamente, para salvar, obviamente, os ativos que ainda lá estão, nomeadamente os trabalhadores e os próprios clientes do banco.